Experiência e salário pesado. Palmeiras quer Fabinho, ex-Liverpool, como reforço. Tem também o Alan, que pode ser vendido. Palmeiras tem uma meta agressiva e o número na mesa. Palmeiras considera sim vender o Alan. E Felipe Luiz aí descendo a lenha no futebol brasileiro e mandando indireta para o Palmeiras. Vamos junto aqui trocar uma ideia sobre esses três assuntos. Então já chega mais, você que nos conhece, por gentileza, o seu like no vídeo é essencial. Você que está começando a nos ouvir agora, já conhece nosso canal aqui, já conhece nosso trabalho, bicho, chega mais, dedão no like, é muito, muito, muito importante pra gente que vocês façam isso, tá? Pro nosso trabalho e pra você também receber os vídeos em primeira mão. Você que não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias, não deixa o like ainda não, segura a tua mão, se você gostar do nosso vídeo, aí sim, você deixa o seu like, hype o vídeo, comenta também, que é muito importante, e se inscreve, mas só se você gostar, tá? Fica aí e dá uma chance pra gente. Vamos junto aqui falar do caminhão de notícias que está chegando aqui para vocês, que eu já comentei aqui de leve, vamos destrinchar uma por uma agora e trazer para vocês. Felipe Luiz desceu a lenha no futebol brasileiro e mandou em direta para o Palmeiras, ele que resolveu falar aí algumas supostas verdades, né, para ele sobre o futebol brasileiro, e não foi só sobre gramado sintético não, ele bateu em três coisas aqui, ó. Isso aqui claramente é uma indireta para o Palmeiras, né, que é o hino nacional e o minuto de silêncio. Ele questionou, né? Porque no Brasil ninguém leva a sério esses momentos antes do jogo. Torcida canta outra música por cima, dá risada, grita, faz qualquer coisa, menos respeitar o hino e o minuto de silêncio. E na visão dele, isso queima o produto, né? Lá fora, liga. Eu fico indignado com isso. O cara teve um jogador inocentado no esquema de aposta e ele dizer que cantar em cima do hino, fazer outra coisa em cima do hino, queima o produto, né? Ele fala que Liga Séria tem ritual, Liga Séria tem respeito, Liga Séria tem protocolo. Ele fala que aqui vira bagunça. E é isso que me pega, né? O Felipe Luiz querendo dar aula de moralidade, né? Querendo falar sobre moralidade, depois de ter claramente um jogador ainda sentado no esquema de aposta, né? E aí ele fala de gramado sintético, a frase dele basicamente é que o Campeonato Europeu tem 6 clubes jogando em gramado sintético, né? Ele faz uma pergunta. E a crítica dele aí é clara, ele fala que é muito gramado artificial, pouca qualidade de campo natural, e isso, segundo ele, afasta quem acompanha o futebol brasileiro lá de fora. E para ele, o ideal para a saúde dos jogadores e para a imagem do campeonato é gramado natural, bem cuidado e padrão alto. Aqui eu concordo com ele nesse sentido, desde que todo mundo siga o padrão, né? E aí o valor do produto brasileirão. A leitura do Felipe Luiz é que esses detalhes, gramado ruim, sintético em excesso, desrespeito em momento solene, eles desvalorizam o Brasileirão como espetáculo. Ele fala, inclusive olhando para fora, né? Se queremos que o mundo assista o campeonato, tem que entregar algo mais organizado, mais profissional, mais sério. Eu concordo com ele, né? Principalmente quando se trata na hora de punir jogadores. Esse é o tipo de crítica, né, que vem de um cara, obviamente, que rodou a Europa, jogou em grandes clubes e compara com o padrão de lá. Só que é muito conveniente, né, quando ele fala de criticar os outros times e ele não olha para dentro. A gente pode falar diversas coisas do Flamengo aqui em relação a bastidores, em relação à própria situação do Flamengo, que faz um conveniado ali com o Fluminense no Maracanã e não consegue, nem o Flamengo consegue entregar um gramado decente. Então, assim, é muito conveniente, né? Tá claro aqui qual que é a lógica deles, que eles se utilizam dessa narrativa de vamos melhorar o futebol brasileiro para bater no Palmeiras. E aqui eu não estou sendo clubista não, tá, rapaziada? Eu acho que futebol tem que ser jogado em grama natural, desde que você estabeleça os padrões e que você coloque punições aí para quem não chegar nesse padrão. Porque se é um padrão, tem que ser algo muito sério. Só que é impressionante como os caras tentam sempre sair a francesa, né? Eles não olham para os problemas deles, não olham para as coisas que aconteceram com eles e querem falar de respeito do futebol brasileiro. O Flamengo, o Felipe Luiz, quer falar de respeito do futebol brasileiro, onde ele teve um jogador que deveria ser expulso numa final de Libertadores. Tem o caso Bruno Henrique, que eu tenho que repetir mais uma vez. É muito cômodo isso aí, né? É louco, né? O clube que faz o que quer, né? E depois sai acusando todo mundo. E aí também o Felipe Luiz é uma falta de olhar pro próprio umbigo, porque assim, com todo o respeito do mundo, ele jogou La Liga a vida inteira. Vocês vão me desculpar, mas a La Liga é uma zona. É que ela tem dinheiro, é bonitão. Você vê ali, você tem o Bernabéu, né? Você vê o Barcelona jogando. Só que eu acho que o melhor exemplo é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele não sofreu racismo uma vez, duas vezes. Ele sofreu racismo de um
de um estádio inteiro várias vezes, né? A gente tem exemplo do Vinícius Júnior, tem exemplo maiores aí. A gente sabe que os caras tem cheio de manobras aí. O próprio Barcelona direto faz algumas manobras para entrar no fair play financeiro. Os caras têm fair play financeiro e às vezes os clubes nem respeitam isso. Então a própria La Liga tem vários problemas estruturais. E ele fala sobre o mundo assistir nosso campeonato. Eu não assisto La Liga porque lá tem um protocolo, porque é bonitinho. Eu assisto porque os melhores jogadores estão lá, porque os caras têm dinheiro para isso. Se os melhores jogadores estivessem na Liga do Uzbequistão, eu ia assistir o campeonato do Uzbequistão, porque isso daí é básico. O futebol ele é assistido por causa dos jogadores. Por isso que, inclusive nos anos 90, a gente assistia futebol brasileiro, porque os melhores estavam aqui. Então, tem nada a ver com isso daí do protocolo. É uma das piores desculpas possíveis que ele podia dar, né, cara? E aí a gente pode entrar também na casa, pega a Premier League, que aí é um campeonato talvez um pouquinho mais sério, só que é um campeonato extremamente elitizado também, né? Então você tem alguns desafios no futebol. Você vai padronizar uma parada, você vai subir o custo dele. Você vai subir o custo e vai sempre estourar para quem? Para o lado mais fraco. Eu vi algumas reclamações em relação aos torcedores do Flamengo do quanto o Maracanã tá elitizado. Os caras não podem gritar ali no setor, em alguns setores não pode ficar de pé. Tem inseguranças ali, não deixando os caras ficarem de pé. A gente tá falando do Maracanã, né? Um estádio que há anos atrás tinha uma geral ali que ficava todo mundo de pé ali enfileirado, cabia mais de 100 mil torcedores e que mudou completamente. Então, ok, você quer mudar o futebol, você vai, só que no final das contas, quem sempre vai ser prejudicado é o torcedor, né? E aí ele tem coragem de olhar e falar do torcedor que canta algo em cima do hino, mas vai se lascar também, né? Que é uma parada que às vezes o pessoal pergunta pra mim, o que você acha do que grita aí, Palmeiras, meu Palmeiras? Aí você vai assistir o jogo do Corinthians, na hora do hino, a Fiel tá cantando a música deles. Você vai assistir do São Paulo, a Independente tá cantando a música deles. Ninguém tá cantando hino, mas ninguém, só o torcedor comum ali. Organizada nunca, pelo menos do que eu vi, ou tá cantando no caso do Palmeiras, que canta o Palmeiras meu Palmeiras, ou tá cantando a música deles. A não ser que alguém de vocês aí já foi junto assistir jogo com a Gaviões da Fiel e viu o contrário. Eu, pelo menos, quando eu comecei a prestar atenção nisso, porque me perguntaram, eu falei, peraí, deixa eu ver quando que é jogo do rival, então como é. Então, de fato, não é uma parada assim que a galera respeita. Eu, assim, eu amo o Brasil. Para quem me segue sabe o quanto eu amo música brasileira, amo cinema brasileiro, amo tudo. Agora você vai falar que é importante você respeitar o hino, se você não respeitar a lei do país, já tá nada, velho. Fica exatamente o que você falou, é um falso moralismo, né? Você acaba não vivendo o que você prega. Não dá para esperar mais nada do Flamengo. E eu falei que da diretoria, mas é impressionante que até a personalidade do técnico do Flamengo é muito parecida com a deles, né? Que é realmente essa hipocrisia que acusa todo mundo do que eles são. É um negócio assustador que acontece com o Flamengo, né, cara? E aquela questão da mentira uma vez contada, 1000 vezes contada, ela se torna verdade, né? Ah, não tem gramado sintético em diversos lugares, mas tem gramado híbrido na La Liga. Tem gramado híbrido, essas coisas que ninguém conta. Por exemplo, no Santiago Bernabéu, usa gramado híbrido. No Spotify Camp Nou do Barcelona, também é gramado híbrido. No La Cerâmica do Vídea Real, também é gramado híbrido. E aqui vem a grande questão, né? Pelo que consta publicamente, em dezembro de 2025, esse gramado híbrido, ele continua permitido na La Liga. E tem estádios que mantêm esse tipo de campo. O Real Madrid, por exemplo, ele usa chama Hybrid Grass, que é uma superfície oficial. E o Spotify Camp Nou do Barcelona, ele usa Grassmaster Hybrid Grass, que é uma grama natural reforçada por fibra sintética. CNA valeu então, a assim, pena agora. Então, assim, já... Oi? CNA valeu a pena agora. Então, você viu? Salvou aqui, ainda falei errado ainda, mas tá valendo. Duolingo, né, filho? Muito Duolingo salvou nós também. E é de graça, né? Mas, ó, você vê como a mentira contada, ela engana pra caramba, né? Os caras vão só onde interessa pra eles. Então, mais uma vez, é aquela tentativa de falso moralismo do Flamengo, que é tipo, estamos muito preocupados com o futebol brasileiro. E, curiosamente, as coisas que eles atacam no futebol brasileiro é só o Palmeiras quem faz, né? Curiosamente, só coincidência. Mas enfim. Eu acho que é errado ter time verde, viu? Não sei, não. Falou, gente, isso aqui não é uma crítica para um time só, mas o uniforme verde, veja bem, já não acho legal. Acho que confunde com a grama. Tem que ver direitinho isso aí, né? Então, é isso, basicamente, que o Palmeiras aprenda a bater nos bastidores, viu? Porque, sendo muito sincero com vocês, em 2025, a gente apanhou no campo
e nos bastidores, que o Palmeiras aprenda a ter força nos bastidores. Aproveitando para pedir o like de vocês, você que chegou até aqui no meio do vídeo, tem muita informação ainda, a gente sempre traz bastante informações, então deixa seu like, sua inscrição no canal, que é muito importante, comentário e aquela hypada também, se você tá no celular, você clica no like e aí aparece o hypar o vídeo, ajuda bastante aí, tanto a gente quanto vocês também receberem mais vídeos. E meio de semana, acabou a temporada para nós, mas tem Copa do Brasil, hein, mano, e já ganhei 10 com o Cruzeiro, já dá para ganhar 10 conto com o Cruzeiro? Como que funciona isso? Copa do Brasil, dá para você apostar aí na KTO, você tem a chance aí de ganhar R$10 em apostas grátis, simplesmente por apostar, tá? É o aposte e ganho da KTO, que você é simples, entrou aí no QR Code na tela aí, que tá aí junto com o Denilson, vai ou no link fixado no comentário, você vai em promoções e encontre R$10 em apostas grátis e clica em aceito participar. É rápido, é fácil, e aí você aposta, você faz uma aposta aí de 10 ou mais em qualquer jogo da semifinal, porque tem Corinthians e Cruzeiro, e tem Vasco e Fluminense, e aí com odds mínimas de 1,80, tá? E assim que a sua aposta for resolvida, você ganha R$10 em apostas grátis, e atenção que só vale uma vez para cada jogador, beleza? E lembrando sempre, site apenas para maiores de idade, e na KTO que é transparente e regulamentada. Você vai de Cruzeiro ou não, Bruno? Sou. Vou até comentar aqui, sou Cruzeiro desde criança, aí não tem como, você me desculpa, galão da Márcia. Normalmente sou fechado com vocês aí, mas não tem como essa Copa do Brasil. Vou falar pra você, derrube um tronco, bata na madeira. Esses caras podem ganhar a Copa do Brasil? Não, velho. Os caras podem ganhar a Copa do Brasil? Não. É muito mais... O Cruzeiro é hexa já ou não? Eu sou Vascão, é Vascão do outro lado, né? Cruzeiro, infelizmente, já é hexa e tem grandes chances de levar o sétimo aí vai ficar quase inalcançável aí, né, o negócio. Eu achei que a gente poderia chegar perto quando eles começaram a rebaixar, e a gente ganhou em 2020, né? Eu falei, nossa, agora a gente embala e vai chegar nos caras. Não chegamos. Tá maluco. Eles vão ser tipo a gente no Campeonato Brasileiro, né? Vai ser bizarro a diferença, assim. Então, pô, mas nesse ponto em específico, para zoar corintiano, estou 100% fechado com o Cruzeiro, viu? Nesse caso aqui, só nessa oportunidade, viu? Não ficar bravo, não. Mas é por um bem maior. Eu me junto com o inimigo por um bem maior. Vamos falar de Alan agora, Alan que pode ser vendido. O Palmeiras tem uma meta agressiva e tem número na mesa. Vamos falar de mercado e vamos falar de dinheiro pesado. O planejamento do Palmeiras para 2026 é agressivo. O Palmeiras quer cerca de R$400 milhões em vendas de atletas na próxima temporada. E dentro desse plano, tem um nome que é claramente tratado aí como principal alvo, que é o Alan. No cenário de hoje, o Alan, ele é cria da academia, ele foi um dos grandes destaques de 2025, ele está muito valorizado e ele virou alvo constante de sondagens, principalmente de clubes da Inglaterra. Ainda não chegou proposta oficial, mas a diretoria do Palmeiras já está trabalhando aí com um número. O plano é basicamente negociar o Alan em torno de 30 milhões de euros. Eu acho pouco. Que dá aí por volta de 190 milhões de reais na cotação atual. Se isso acontecer, ele sozinho pode ser responsável por quase metade da meta de vendas previstas no ano. Ou seja, na planilha, o Alan ele é a joia número 1 para bater a meta financeira. E além dele, tem mais gente no radar de saída, que inclusive a gente fez uma tier list hoje, né? Falando aí de jogadores que devem ficar ou sair pra gente. E os que estão aqui na lista de vendas do Palmeiras é o Benedetti e o Riquelme Felipe, que inclusive foi sondado pelo Zenit já nesse ano, né? Eu já estou com a cabeça no ano que vem, eu ia falar no passado. E também estão bem avaliados no mercado europeu. Tiveram muitas sondagens. E em paralelo, o Palmeiras trabalha com a ideia de trazer até 5 contratações para 2026, priorizando um zagueiro, um primeiro volante, que a gente vai falar já, o próximo alvo do Palmeiras, e reforços para o ataque. O Palmeiras já está no mercado por atacante, inclusive a informação que eu tenho aqui, tá? E entra aqui o ponto-chave. Muita negociação de chegada só vai andar depois que essas vendas forem encaminhadas. A comissão até do Abel também ele entende que esse elenco já foi montado em 2025 e o que falta agora são ajustes pontuais. Lembrando que o Palmeiras fechou Vitor Roque, né? Vitor Roque ali na derradeira da janela, foi contratar alguns reforços ali bem no fim. O Lucas Evangelista vem no fim do Paulista, então não se surpreendam aí se nesse primeiro trimestre o Palmeiras não se reforçar, né? Porque vai ficar refém justamente às vezes dessas vendas. E o que falta agora são ajustes. Então, jogador pronto em posição-chave, e isso vai ser pago em grande parte
com grana de saída de jogadores. Então, resumindo para vocês, Alan é o carro-chefe aí da meta de vendas, Palmeiras está buscando 30 milhões de euros nele, e o dinheiro dessa operação, somando com outras, é o que vai financiar esse ajuste fino no elenco do Palmeiras. O que você pensa, cara? Eu acho que essa estratégia ela é válida, ela é bem válida, porque se você troca todo mundo de uma reformulação, você está reformulando de novo, né? Tu tá partindo de um outro ponto de partida, tá recomeçando do zero. Eu acho que a questão é essa mesmo. Jogador jovem, a base, ela tem um claro conceito no Brasil que é financiar o clube, né? Seja em estrutura, seja em jogadores. Inclusive eu estava até lendo, né, a respeito sobre futebol ontem e eu descobri que o Mirassol só conseguiu reformar o CT deles, fazer um investimento de 6 a 7 milhões de reais, porque eles venderam o Luiz Araújo. Eles venderam o Luiz Araújo para o São Paulo, eles tinham 30% do Luiz Araújo, São Paulo vendeu o Luiz Araújo para o Lille, por 10 milhões de euros, o Mirassol pegou uma bala e investiu no CT, e é o que permite o Mirassol ser competitivo hoje e avançar rapidamente no futebol brasileiro, né? Então, assim, não tem muito para onde fugir. Palmeiras usa sua base para isso e deve fazer esse ajuste fino, e eu acho válido. A grande questão não pode errar nesse ajuste fino, né? Se a gente está falando do ajuste fino, tu tem que trazer jogador que, pelo amor de Deus, que chegue e jogue, né? E esse caso aí do Mirassol, ele é o exemplo que a gente falou do outro dia, né? De ter arrecadação não significa que vai dar certo, porque se você não cuidar do dinheiro, vai embora, porque não diferente do Mirassol, muitos clubes conseguem uma grana absurda com vendas de jogadores assim, tanto essa primeira venda quanto depois a revenda, só que some, né? Eu, por exemplo, eu moro aqui em Araras, no União São João de Araras, voltou agora, tinha fechado literalmente a porta mesmo, fechou a porta e é um clube que só revelou o Roberto Carlos, só isso, né? E tiveram várias vendas de jogadores e aí você não via o clube crescer, né? Inclusive o primeiro clube empresa do país, assim, tipo, grandes clubes aí do interior têm dinheiro, têm arrecadação e não sabem o que fazer. E aí o Mirassol veio com esse exemplo e o Palmeiras melhor que ninguém, né? O Palmeiras, acho que em longa escala, no orçamento bem maior, tá sabendo o que fazer com o dinheiro, tá investindo inclusive na estrutura lá. A gente tá falando que o Palmeiras tomou ali uma notificação da justiça para fechar ali, para demolir, né, o CT, só que você vê que é um caso antigo, porque de fato o Palmeiras até pouco tempo atrás não tinha um lugar decente para ter sua base, hoje já mudou, já tem, e inclusive eu acho que deveria investir mais para poder ter cada vez mais, né, menino revelado aí. E me parece que, né, o Raico, a gente falou de cair uma, duas vezes, que cai com ele, que cai com o Estevão, né, agora com o Alan eu acho que deve seguir caindo bastante, porque tem esses caras que se destacam mais, e tem outros que, inclusive, às vezes nem chegam a jogar no profissional, e são vendidos e dão um dinheiro absurdo, né, o João Paulo Sampaio levou um número, eu não lembro exatamente qual é, mas o Palmeiras tem muito jogador rodando por aí que ele ainda tem porcentagem que o Palmeiras vai ganhar dinheiro com revenda aí, né, jogador que às vezes a gente não faz ideia do nome, e o cara tá rodando aí pela Europa, às vezes, ou até pelo Brasil, Série B e tal, e tá fazendo rodar dinheiro pro Palmeiras que a gente nem sabe de onde vem, né? Então, o Palmeiras hoje é um exemplo. É uma pena, seria o ideal você poder contar com esses moleques aí esportivamente, mas não tem como, né? Eu acho muito engraçado quando eu tô assistindo o jogo do Chelsea, você vê os caras com o Estevão, Andrei Santos lá, aí você olha na camisa dos caras, não tem um patrocínio, né, velho? Eu falei, mas não tem um patrocínio e tem o maior dinheiro do mundo. Infelizmente, a Renaudet é a Renaudet do futebol brasileiro. Eu posso falar Renaudet aqui ou eu tomo processo? Eu não sei. Tomo, depois só tampa. Eu acho que é mais um caso de pirâmide, né? O Chelsea deve ser um caso de... E é mesmo, né? O Chelsea é um caso de pirâmide do futebol brasileiro, porque vai um passando pro outro e eu não consigo entender de onde sai o dinheiro do Chelsea, cara. É loucura mesmo. O uniforme dos caras é limpinho, né, velho? Bonito, e eu acho que tem na manga, assim, coisas bem específicas, igual o Barcelona antigamente, que era só o Unicef, né, não era nem patrocínio, era uma ajuda, inclusive, que eles faziam, e no caso do Barça era muito pela base, né, o Chelsea hoje é mais por lance de ter o dono do time ali, que tem um dinheiro infinito, o cara fez o cheat ali do GTA de dinheiro infinito e tá levando muito a sério isso. Exatamente. E vamos falar agora a nossa última notícia aqui, que ela é muito importante, informação dos amigos do nosso palestra, tá? Informação, deixar claro aqui que eles quem trouxeram essa informação, eles quem apuraram isso. Leozinho Barbieri, um grande abraço para ele que me ajudou muito aí em umas questões de negociação recentemente. Um abração para ele, um cara muito gente boa. Palmeiras quer Fabinho, ex-Liverpool. E aqui o que pesa? Experiência e salário
pesado, tá? Fechando com um nome grande aqui para volante, viu? Palmeiras tem interesse no Fabinho, volante de 32 anos, ex-Liverpool, hoje no Al Ittihad da Arábia Saudita. Ele tem contrato até meio de 2026, então é uma hora derradeira. E recentemente ele foi até convocado pelo Ancelotti para a seleção brasileira em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. E por que ele entra no radar? Perfil de primeiro volante clássico, muita experiência de Champions, Premier League, jogo grande, cara acostumado a cenário pesado, pressão, decisão, e foi o que a gente falou para vocês. Palmeiras precisa disso hoje, precisa desses ajustes finos hoje, e muito bom saber que a diretoria do Palmeiras pelo menos está indo atrás desse perfil de jogador, né? Ninguém aguenta mais um carinha desconhecido, um Zezinho lá de Portugal, algum jogador vindo da MLS, ninguém aguenta mais isso. O Palmeiras tem que trazer jogador pronto. Isso conecta direto com o discurso do Abel depois da final da Libertadores. Até onde ele disse que sentiu falta de maturidade, né? Maturidade e ousadia ali em alguns momentos, em que o Flamengo foi mais maduro, experiente e soube controlar o jogo na hora da tensão. E a partir daí, pelo menos foi o recado interno que eu entendi, eu vi a torcida batendo muito disso, a gente falou muito disso aqui também no Mil Grau, que foi 2026 precisa de gente mais cascuda em algumas posições chaves. E o Fabinho é exatamente esse pacote. Grande problema aqui, grana, que eu não sei se é um problema real para o Palmeiras, né? A negociação ela é tratada como difícil, principalmente por causa da questão salarial. Jogador de Premier League mais Arábia. Você acha que esse cara ganha pouco? Você acha que esse cara o quê? Que quando é o seu salário desse cara? R$ 1.200, uma VR? Saudita aí. Tem o transporte também, né? Que o pessoal lá banca para ele. Então, olha, e tem um patamar um salário muito acima da média brasileira, e não é só pagar a transferência, né? É bancar o mês a mês. E mesmo assim, o Palmeiras ele observa essa situação de perto. Se o Al Ittihad topar facilitar essa saída, né? Se os caras quiser, muito por quê? Por causa de fim de contrato. E aqui, o que eu consegui tirar de informação, tá? O que eu consegui tirar de informação, eu consegui apurar, que é o Fabinho. O Fabinho vê com bons olhos um retorno ao Brasil. O Fabinho está disposto a voltar ao Brasil. O Fabinho quer voltar ao Brasil. Então, é avaliar essa questão salarial, essa questão até de competição por títulos, né? O Palmeiras pode oferecer para ele. E aí você tem que chegar no meio termo financeiro possível. O Palmeiras pode tentar trazer o Fabinho como uma peça experiente para comandar o elenco em 2026. Então, nesse pacote todo aqui, você tem um jogador alvo de oportunidade, ele é caro, é difícil, mas ele encaixa 100% no jogador experiente que a torcida vem pedindo, né? Que talvez foi o que faltou e que o próprio Abel comentou em entrevista também. Eu acho que o principal diferencial do Abel, se ele for bater com os mesmos caras nesse ano, ele corre o risco de sofrer o que ele sofreu, né? Ele começa a temporada avançando, começa chegando nas finais, mas só que acho que chega uma hora que isso cobra o seu preço, né? Essa inexperiência ela pode cobrar o seu preço, por mais que os caras tenham agora a experiência de 2025. Mas isso pode cobrar o seu preço. Eu penso que esse ajuste fino pode até ajudar ele a tirar essa pressão dele, né? Essa pressão do tipo, pô, você contratou esses caras, você conta com esses jogadores, você é capaz de extrair ele desses caras. Ele tendo esse jogador coringa, esse jogador experiente barra cascudo no elenco, ele tira essa responsabilidade dele e ele consegue talvez ter o que falta nos momentos decisivos, que foi o quê? A experiência, né? O fato de chamar a responsabilidade, o fato de acalmar o time no momento de tensão. Isso pode ser importante, né, cara? Eu fui procurar o salário do Fabinho aqui, aí apareceu o dedo, aí apareceu assim, ou você quer saber sobre o Fabinho Soldado, executivo do Corinthians, que recebe aproximadamente R$400 mil por mês. É o que tá falando aqui. Mas do Fabinho, o que eu achei aqui no Al Ittihad é que é 86 milhões por ano, que daria aí na casa dos 7 milhões de reais por mês. Não existe isso, né? Então seria, além de tudo, o cara teria que aceitar ali, abaixar um salário e tal. O que a maioria, se não todos os jogadores que vêm ou da Europa ou vêm desses mercados aí acabam fazendo, porque aqui não dá para você realmente parar. Você vai ganhar bem também, não é que ele vai ganhar igual a gente falou aí, né? Um VR mais uma ajuda de custo, vai ganhar bem também, só que tem que diminuir um pouco e essa questão aí de chegar, disputar títulos, tem a questão da seleção também, que eu acho que é o grande trunfo dos times brasileiros que tem vitrine hoje,
que especialmente aí Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, talvez são os times que podem trabalhar isso. Hoje a gente tem o Corinthians, se fosse bem administrado também, mas o Corinthians está com transfer ban, inclusive, então não entra nessa conversa. Então os times aí que estão com mais vitrine e dinheiro tem que usar a Copa do Mundo muito a favor, porque é para você realmente fazer aí jogar na balança, porque financeiramente pro cara dá para ele encerrar a carreira rodando no mundo árabe lá e não vai ter preocupação nenhuma, né? Mas o cara que almeja uma parada a mais, aí me parece que o Fabinho é um cara competitivo, é um cara que gosta aí, né, de estar jogando bola a vera mesmo, né, tipo, para disputar coisas grandes. Eu acho que é um trunfo, e 32 anos de idade ainda tem lenha para queimar, né? Tá fininho ele ainda, né? Não, o louco, ele tá voando, cara. Ele é um absurdo, ele joga muita bola. Seria um jogador que, pô, alguém reclamaria de ter o Fabinho no elenco? O cara tem que ser muito maluco. Eu vou falar, Bagrinho. se eu tivesse que escolher... Bagrinho, já tem até o nome dele. Contratando o Bagrinho do Al Ittihad, já tem, né, até o apelido dele aí. Se eu tivesse que escolher, digo eu, que se eu tivesse que escolher entre Fabinho e Casemiro, eu escolheria Casemiro. Escolheria Casemiro porque, pô, tá maluco, o currículo do... como é que fala? O Lattes do Casemiro lá, o currículo Lattes do Casemiro lá é brincadeira. Se o Casemiro resolver fazer um LinkedIn, acabou. Né? Não fazer tem nem currículo como. vitae. Faz um currículo vitae do Casemiro aí, dá 5 folhas. É bizarro a experiência desse cara. Eu preferiria o Casemiro. Mas, se tratando das oportunidades, do que é possível, porque não é simplesmente eu quero, como diria a Cariani, eu quero, eu posso, né? Não é só simplesmente isso. Tem a questão do dinheiro. É o que a oportunidade trouxer. É isso, muita notícia, muita informação para vocês. Trouxemos aqui, falamos de... Peraí, que até eu me perdi. Felipe Luiz, falamos de Felipe Luiz, que a hipocrisia, né, do Felipe Luiz, o respeito ao futebol brasileiro só é quando lhe convém. E Alan, que pode ser vendido, tá na meta aí, na mesa do Palmeiras, inclusive, aí algumas sondagens. E o Palmeiras quer Fabinho, ex-Liverpool. E aí a experiência e o salário podem pesar. Fechado, senhores? Deixa nos comentários aí, dá like no vídeo. Se você chegou até aqui, é muito importante, tá? Deixa o like no vídeo e tamo junto. Valeu, abração.